E aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Investir a Maratona, mais uma domingueira juntos para falar sobre investimentos no exterior. Hoje a gente vai fazer um vídeo conceitual, né? Essa semana é só conceitual, na próxima semana a gente entra num estudo simplificado de algumas empresas para a gente ir estudando, aprendendo e ajudando a construir com você a sua estratégia de investimento, como você investe e as empresas, ações que você vai escolher e selecionar para ser sócio no decorrer da sua vida. As empresas que vão entregar renda passiva para você, que vão pagar as suas contas lá na frente, né? Tudo sempre a longo prazo, não existe mágica aqui no que a gente está passando. Então hoje a gente vai fazer um tema, né, que eu acho que é bem interessante, principalmente para quem já está querendo investir no exterior, porque lá a gente tem algumas empresas de certos segmentos que a gente não tem a possibilidade de investir aqui no Brasil, né? O Brasil não tem aí a tecnologia de ponta, então ele não está na ponta do mundo quando o quesito são segmentos do futuro, né? O Brasil aí tem bastante empresa de varejo, algumas empresas de serviço, mas quando a gente está falando de tecnologia disruptiva, de coisas que vão ser novos mercados no mundo como um todo, o Brasil ainda não tem grandes empresas ou opções de investimento, né? As empresas geralmente desse ramo aqui no Brasil são startups e quando de fato despontam no mundo, né, elas abrem capital diretamente na Bolsa Americana. A gente tem alguns exemplos disso. Então, o legal de investir no exterior é ter acesso a alguns segmentos que a gente não tem aqui no Brasil. Mas eu vou também trazer um contraponto, tá, dessa visão de segmento do futuro. Por quê? Porque no frigir dos ovos, no final da tua estratégia de investimento, você tem que investir em empresas boas. E nem sempre os segmentos, por mais que eles sejam segmentos do futuro, algumas empresas ainda não atingiram um nível seguro para o investidor. Então tem muito risco, às vezes tem muitas empresas dentro de um segmento que é o futuro, mas nenhuma delas ainda conseguiu achar o segredo para de fato ser uma empresa lucrativa. Então a gente sim tem que olhar o segmento, mas a gente tem que frear, tem que tomar cuidado, porque no frigir dos ovos a empresa tem que dar resultado. E é isso que eu vou mostrar, os exemplos de algumas empresas desses segmentos do futuro, que são disruptivas, que vão ser sim o futuro de mercados potenciais gigantescos, mas a dificuldade às vezes de a gente acertar qual é a empresa que vai sobreviver quando de fato esse mercado virar um segmento, né, robusto, com muito dinheiro entrando. Então, a gente tem a biotecnologia, edição de DNA, então são soluções para a saúde humana como um todo, é um segmento aí crescente, gigantesco, só que a gente vai mostrar várias empresas desse segmento que não tem um número muito interessante. Então, não adianta a gente querer investir no segmento quando as empresas não dão muito resultado. A gente vai ver uma ou outra que também já dá algum resultado melhor. Cannabis, né, é um outro mercado aí grande, potencial aí grande, tá? Tem sido flexibilizado a utilização, principalmente para remédios, então um segmento que já está com grandes números de faturamento, mas vocês vão ver também, eu vou mostrar vários exemplos, ainda não temos uma empresa vencedora, digamos, uma empresa que de fato consegue lucratividade e bons números. Então você investidor tem que procurar isso. Carne artificial é outro mercado grande, né? Então é a criação de carne em laboratório, né? É a combinação de vários ingredientes, digamos assim, vegetais para concepção de construir uma carne com sabor de carne, com aparência de carne, com gosto de carne. Então é um segmento também do futuro, só que a gente vai mostrar também que ainda as empresas estão patinando. Então nem sempre o segmento sim é do futuro, deve acontecer, mas é difícil a gente encontrar a empresa aí que vai ser vencedora. E tecnologias disruptivas em geral, vou mostrar algumas outras empresas que a gente tem de opção lá no exterior, mas que também os números não são tão interessantes. Então, sim, o investidor tem que estar sempre atento a segmentos, a tendências de mercado, mas isso nunca pode ser o fator determinante de investimento. O fator determinante de investimento são o lucro, etc, etc, que a gente bate aqui na martela, sempre criando esse conteúdo. O que importa são as empresas de valor. A empresa pode fazer um produto antiguíssimo, por exemplo, Sherwin-Williams, produzindo tinta, e ter ótimos números, como a gente já viu aqui nesse canal, e outras inúmeras empresas. Então, esse é o ponto que eu quero levar. Segmento futuro, importante acompanhar,
mas no frigir dos ovos investir em empresas boas. Na segunda etapa do vídeo vamos mostrar um monte de exemplo aqui do que a gente falou nessa primeira etapa. Turma, na segunda etapa do vídeo, como todos os vídeos aqui do Investir na Maratona, vamos mostrar na prática exemplos do que a gente quis dizer na primeira etapa. A gente falou de diversos segmentos que são considerados o futuro do mercado mundial. A gente vai passar por todos eles e mostrar as empresas já listadas em bolsa que são desses segmentos. Vocês vão poder ver claramente que nem todas as empresas são boas, então nem tudo que reluz é ouro. E essa estratégia de estar atento a esses segmentos é interessante, mas no frigir dos ovos, como eu falei, a empresa tem que ser boa. Até porque a empresa, de repente, vencedora desse segmento futuro, ainda está com capital fechado, ainda não abriu o capital porque não precisou captar dinheiro. Pode ser um dos casos, Então, a gente tem que ficar muito atento. No final das contas, a gente tem que investir em empresas boas. Então, já para deixar o recado para vocês, lembrando, já para dar aquela força aqui para o canal, para a gente continuar criando conteúdo. A gente parou um pouco de crescer em número de inscritos, então se você costuma acompanhar a gente de vez em quando, já clique em se inscrever para a gente crescer aqui junto e eu poder melhorar também e fazer com mais constância vídeos e também aquele clicar em gostei aí para ajudar a gente a atingir um número maior de pessoas. Então vamos falar aqui de todos os segmentos. Vamos começar aqui por cannabis. Então a gente tem algumas empresas aqui já listadas como as maiores, de maior mercado, maior valor de mercado. A Canopy Growth Corp, Cronos Group e a Tilray. Vamos ver o número dessas empresas. Então a Tilray, fundada já há 11 anos, com 6 anos de IPO, trabalha aí, cultivo e vende medicamentos e também drogas recreacionais cannabis, certo? Então vamos para os números dessa empresa. Quando a gente vê aqui, lucratividade, net income, não existe, muito baixinho. E a empresa foi crescendo, mas entrou aí no prejuízo. Então a empresa que dá prejuízo, até que tem dinheiro em caixa, não tem dívida. Mas o free cash flow, então ela está queimando caixa aqui. Empresa ainda que não traz retorno em números para os investidores. Vamos para Canopy Growth. 13 anos de fundação, 7 anos o IPO dela, a mesma situação, vende drogas medicinais e recreacionais de cannabis. Quando a gente vem para os números, a gente vê que a empresa gigantescamente já teve um prejuízo de 1 bilhão aqui em 2021, previsto, e 900 milhões de dólares em 2020. Receita está crescendo, mas dando muito resultado negativo. Então, a gente tem que ficar atento, Uma empresa que, apesar de estar no setor aí tido como futuro, mas não entrega valor. Vamos para a terceira, Cronos Group, a mesma coisa, O mesmo segmento aqui que a gente pode ver, uma empresa de 10 anos, IPO de 5 anos. Vamos para os números. Aqui a gente vê o net income, aqui a gente vê uma situação pontual de um grande lucro. Tem que ver, deve ter alguma coisa aqui, alguma venda de repente de um negócio, alguma coisa que tenha ocasionado. Não acredito que seja oriundo do negócio, A gente vê que tem uma receita de 24 milhões, então como é que a empresa vai ter um lucro de 1 bilhão, Alguma coisa aconteceu aqui, a gente tem que se aprofundar, mas o fato é que a empresa ainda não dá retorno, A gente pode ver no free cash flow, então a empresa queima dinheiro mês a mês, ano a ano. Então ainda não entrega nenhum retorno. Então na parte de cannabis não encontramos nenhuma empresa listada em bolsa com bons números. Agora vamos falar um pouquinho da parte de biotecnologia, na parte de edição de DNA. Então a gente tem algumas empresas aí atuando nesse segmento. Nós vamos ver algumas delas. Então Intellia Therapeutics, que edita genoma, edita DNA. É um segmento muito interessante, a gente já falou sobre ele aqui no canal até. Quando a gente vê nos números, a gente vê um crescimento de receita aqui não muito agressivo, Tudo bem, 5 vezes em 4 anos, relativamente agressivo, não é nem 5, umas 4 vezes aqui, mas a empresa ainda trazendo prejuízo, certo? E queimando aqui também caixa. Então a gente vê que o lucro dela é negativo, ela dá prejuízo. E vê um crescimento na receita, mas também o resultado operacional negativo, uma empresa do setor, mas que ainda não demonstra grande resultado. A gente vem para o CRISPR, que até
própria tecnologia é a CRISPR, então essa é uma empresa totalmente voltada para edição de gene, né? Então, mercado totalmente disruptivo, que pode ser o futuro e trazer vários benefícios para a população em geral do mundo, né? A gente vê uma receita muito doida, né, da empresa, a gente vê um resultado operacional aqui negativo, né? A gente vê um prejuízo, a gente teve um ano aqui de lucro, que foi o ano de 2019, e a gente vê uma queima aqui de caixa da empresa também, né? Uma empresa ainda que não chegou num status aí interessante para o investidor. Vamos para a terceira, a Regeneron, essa a gente já falou aqui. Por quê? Porque é uma empresa que, além de atuar aí com essa questão de higiene, ela tem outros produtos. E o resultado dela deve ser oriundo desse. Então, é uma empresa interessante do setor, vocês vão ver. Por quê? Porque é uma empresa que pode alavancar com os outros negócios o investimento nesse segmento que é grande, né, e pode virar um segmento robusto, gigantesco. Você vê aqui a receita dela já é bem crescente e forte, ela já tem um resultado operacional muito forte, o lucro líquido dela, né, o net income, é crescente forte demais, né, 3,5 bilhões aí em 2020, uma empresa que faturava apenas 800 milhões em 2016. Você vê que é uma empresa sem dívida nenhuma, porque ela tem mais caixa do que dívida e faz já muito dinheiro, mesmo investindo muito. Tá vendo? Ela investe muito, mas mesmo assim ainda sobra 2 bilhões aqui de dinheiro. Então, essa sim é uma empresa de um setor interessante, mas que já traz resultados, talvez por ter outras atividades que não só aquela da edição de gene, né, de biotecnologia. Aqui a gente vê a parte, né, de plant meat, né, plant-based diet, né, que é a parte aí de utilizar vegetais para tentar fabricar em laboratório uma carne, né, mais de vegetal, utilizando ingredientes aí, fazendo. Então a gente tem algumas empresas exemplos aqui. Vamos olhar a Tattooed Chef, empresa de 4 anos apenas, e a gente vê nos números, a gente vê que a receita cresceu, tem resultado operacional, já tem lucratividade e queima um pouquinho de caixa aí, né? Não investiu tanto, uma empresa mais pé no chão, mas muito inicial, mas ok, uma empresa lucrativa do segmento. Vamos para Ingredion também, né? Eu acho que ela não faz só isso, porque tem bebida também, papel, ela deve fazer outras atividades também, mas também está nesse segmento, também tem essa atividade. Aqui a gente vê já uma empresa já mais robusta, né? Já tem uma receita grande, um resultado operacional grande, porque acredito que é uma empresa que, assim como a Regeneron, a gente não vê um crescimento, né? A gente vê, na verdade, a empresa perdendo aqui um pouco do seu crescimento, uma dívida já um pouco mais elevada, diferente da Regeneron, que tem realmente ótimos números. Essa empresa tem números ok's, mas deve ser das atividades anteriores a esse mercado, né, de fabricar carne propriamente. E aqui a Beyond Meat, que realmente é uma empresa voltada totalmente para isso. E a gente vê uma empresa ainda que não atingiu a lucratividade. A gente via que a empresa estava diminuindo aqui o prejuízo e aumentando bastante a receita. Aí você vê um aumento muito grande, né? Em apenas 1, 2, 3, 4 anos a empresa aumentou em mais de 10 vezes a receita, o que é esperado por uma empresa que está querendo crescer rapidamente de um segmento. Mas a gente vê que a empresa ainda não entrega para o acionista, né? Então queima dinheiro, a dívida ok, não tem dívida, mas ainda dá prejuízo. Então, uma empresa aí para a gente ficar atento, mas que ainda não traz resultados. Você pode querer arriscar, mas é realmente uma empresa de maior risco. E aqui algumas empresas disruptivas, tá? Vamos falar de algumas. A gente vai falar da Okta, de segurança cibernética. Então a Okta aí, talvez algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo podem usar aí nas suas empresas, o Okta. Então a gente vê mais uma vez uma empresa que a gente vê um crescimento muito robusto, esperado por uma empresa que está começando aí num segmento novo, então bem legal aumentar 8 vezes sua receita, mas isso não se traduziu em números bons para a empresa. A gente vê prejuízo crescente, né? Resultado operacional negativo, mas aqui interessante, a empresa começou aqui nos últimos 2 anos a gerar um free cash flow, né? Então vamos aguardar, mas ainda é empresa que não entrega resultado. Quando a gente vai para a Trupanion, uma empresa bem interessante, segmento, que é plano de saúde para cachorros, para pets, né? Não para cachorros, só para pets, para animais em geral. Então, um segmento bem interessante da empresa, mas também uma empresa iniciando. A gente vê um crescimento forte, mais uma vez, de receita, já tem resultado operacional, mas lucro mesmo
ainda não tem, né? Prejuízo pequeno, mas tem. Empresa sem dívida, tranquilinho, e free cash flow também, empresa mesmo investindo aqui, sobra um dinheiro da própria operação dela, é uma empresa também disruptiva. Etsy é uma empresa tipo uma Amazon de produtos mais individualizados, produtos de pequenas empresas que fazem algum tipo de produto manual, personalizado, um segmento bem aí bacana, né? Esse segmento de personalizado, produto personalizado. A gente vê crescimento da receita muito forte, já tem um resultado operacional positivo, empresa aumentando muito seus lucros, interessante, tinha prejuízo ali em 2016, mas entrou em lucro e fez esse lucro crescer bastante, e tem o free cash flow forte e também sem dívida. Então sim, uma empresa disruptiva que já tem uns números já melhores aqui, a Etsy. Então era esse o conteúdo que eu queria passar, né, para vocês. Lembrando que aqui no comentário desse vídeo vai ter o link do curso Investindo na Terra do Tio Sam, que vai te ensinar tudo para você poder acessar o mercado americano, como analisar as empresas, explicando o que é o net income direitinho, EBITDA, revenue, receita, explicando tudo que você precisa saber para escolher as suas empresas, escolher os seus ativos e montar sua carteira de investimento. Então ficamos por aqui, lembrando sempre o mantra aqui do Investir a Maratona: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.